Saudações rubro-negras, flagenias, torcedor, o clima tá quente nos bastidores. O Flamengo está em rota de colisão com a CBF por conta da mudança no calendário e tem muito mais. Vitória emocionante dos garotos do Ninho contra o Barcelona. Chance de Filipe Luís repetir a escalação depois de meses e, claro, todas as informações do jogão de hoje contra o Vitória no Maracanã. Então já deixa o like, se inscreva aqui no canal e vem comigo, que o vídeo tá imperdível, família rubro-negra. Vamos começar pelo assunto que está pegando fogo nos bastidores. O Flamengo ficou extremamente irritado com a mudança no calendário anunciada pela CBF. A entidade decidiu antecipar o fim do Brasileirão para o dia 7 de dezembro e jogar a final da Copa do Brasil para o dia 21. E qual o problema disso? O Flamengo já tinha se planejado para aproveitar as semanas livres, da Copa do Brasil, já que foi eliminado para focar totalmente na reta final do Brasileirão e também da Libertadores, Haja visto também, pessoal, que é a terceira competição em termos de importância. Então o Flamengo, em vista das outras competições, principalmente o brasileiro no caso, e da Libertadores, ele não foi, principalmente assim, no primeiro jogo, com a força máxima que ele poderia ter ido, por conta dos jogos da Libertadores do Brasileiro. Então preferiu poupar nesse primeiro jogo e foi desclassificado. O Atlético teve mérito de se classificar. Só que o Flamengo fez isso por quê? Porque em vista das outras competições, ele falou assim, se eu sair aqui, eu vou ter mais tempo para treinar lá na frente. Só que agora, esse descanso estratégico não existe mais. Acabou, não existe mais. Os dirigentes enxergam a mudança como um favorecimento direto ao Cruzeiro, que dos 3 favoritos ao título é o único que vai poder descansar na fase decisiva da Libertadores. Palmeiras e Flamengo não terão esse privilégio. Tem mais, A diretoria rubro-negra ficou indignada, porque enquanto a CBF faz uma mudança gigante dessas, ignora pedidos simples que o Flamengo às vezes faz, como ajustes de horário em algumas partidas. Antes do jogo do Intercontinental Sub-20, o presidente BAP encontrou o presidente da CBF, o Samir Schaut, e não poupou críticas, A expectativa é que o clube publique uma nota oficial ainda hoje, após o jogo contra o Vitória. E claro, Filipe Luís deve falar sobre isso na coletiva, ou seja, o clima de crise nos bastidores. E o pior, pessoal, é que o Palmeiras concordou com toda essa história. Antes mesmo de comunicar o Flamengo, a CBF já havia conversado com o Clube Paulista. Com essa decisão política do Palmeiras, a CBF ganhou ainda mais força para simplesmente informar o Flamengo, sem abrir espaço para discussão, já que a decisão já estava tomada. O Flamengo só foi comunicado, vai ser desse jeito aqui e acabou. Não teve discussão sobre o assunto, não teve pergunta se gostaria ou se não gostaria. Resultado, daquelas 6 datas que seriam fundamentais para o Flamengo ajustar o time, principalmente na criação e no aproveitamento ofensivo, que é uma das coisas, transição para o ataque, e nesse aproveitamento ofensivo que ainda continua baixo, foram para o espaço. E tem mais, o Flamengo ainda tem uma data livre, mas o jogo atrasado contra o Sport ainda não foi remarcado, Não duvido nada que a CBF coloque esse jogo justamente nessa data para completar a mesma lambança. Mais uma vez, a dona CBF prejudica o Flamengo e beneficia outro, no caso, o Cruzeiro, que por não estar na Libertadores, ficará com semanas livres, enquanto o Flamengo e o Palmeiras terão uma maratona desgastante, quartas de final, e se passarem semifinais da competição continental. Mas que isso sirva de motivação,
Tenho certeza, pessoal, tenho certeza de que nas conversas diárias o Felipe está tratando a cabeça dos jogadores para transformar essa injustiça em força. O Flamengo tem condições de lutar pelas duas maiores competições do calendário, o Brasileirão e a Libertadores. É clichê, pessoal, é clichê dizer, mas mais uma vez será contra tudo e contra todos. O torcedor precisa entender que não é choradeira, não. É impacto direto em campo, porque sem tempo de treinar, fica impossível corrigir problemas de criação e transição ofensiva. Agora, bora falar de bola rolando? Hoje o Flamengo enfrenta o Vitória no Maracanã e a novidade é que Felipe Luiz pode repetir, graças a Deus, né? A mesma escalação pela primeira vez em 5 meses. Isso mesmo, 5 meses. Desde a final do Carioca, ele não conseguia manter a campo o mesmo time 2 vezes, né, seguidas, sempre sofrendo com lesões ou suspensões. Agora, com apenas Pulgar fora, a chance é enorme de vermos uma repetição na escalação. Pessoal, acredito, tá, que não será um jogo tão fácil, né? Assim. Mas o Flamengo, tá, tem a obrigação de torná-lo fácil. O elenco rubro-negro é muito superior ao do Vitória. E aí eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando tecnicamente, tá? E taticamente também, né? Lógico, é aquilo que a gente já falou, tem que fazer alguns ajustes, né? Transição ofensiva, melhorou contra o Internacional, mas não é ainda fatal como deveria ser, né? As definições das jogadas, muitas vezes perdendo muitas chances, né? Ainda mais, né? Por isso que eu falo, é a obrigação. Ainda mais jogando no Maracanã, diante da sua torcida. Não há desculpas, tá? Não há desculpas para não conquistar os 3 pontos. Tô falando nem goleada, mas conquistar os 3 pontos é a obrigação do Flamengo. E se o time principal gera expectativa, a base, meus queridos, a base deu um show histórico no fim de semana. Os garotos do Ninho venceram o Barcelona e conquistaram o bicampeonato mundial sub-20 em pleno Maracanã, diante de 45 mil torcedores, tá? Só para os antes aí ficar com raivinha, né? 45 mil com um time sub-20. Tá? O jogo foi emocionante. Tem time que chega lá e não coloca 20 mil. O jogo foi emocionante até o último lance, né? Com o zagueiro Lago empatando de cabeça nos acréscimos e o goleiro Léo na média, né? Brilhando nos pênaltis, defendendo 2 cobranças, né? E garantindo o título. Eu não sei, sabe, gente? A gente tá procurando o goleiro reserva, né? Pro Rossi. Será? O moleque tá aí, ó. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora há pouco. Um verdadeiro presente para a nação, né? O Felipe Luiz, pessoal, até acompanhou o jogo, mas aqui vai uma crítica necessária, tá? E isso é coisa que eu acho que tem muito a ver com ele se afirmar como técnico e não querer, né, dar chance disso não acontecer colocando os moleques para jogar. Não sei, tô aqui lucubrando, né, pode-se dizer assim. Não dá para entender a forma como ele tem aproveitado os jogadores do Sub-20. Eu já falei sobre isso aqui, cara, várias vezes no canal. Quem me acompanha sabe. Hoje, apenas 2 jovens, tá, realmente ganham espaço. O volante é Everton Araújo, o atacante o Wallace. Mas, por exemplo, o zagueiro João Vitor, né, que é preferido da comissão técnica justamente pela sua qualidade técnica na saída de bola, algo que o Felipe tanto valoriza, não joga. Enquanto isso, quando o Danilo estava lesionado, a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz atuou em todas as partidas.
E o cria do Ninho sequer foi testado. Pior, João Vitor, mesmo treinando com os profissionais há algum tempo, eu estou dando esse exemplo, tá, pessoal? Mas não é só esse não, são vários, tá? Estou dando porque senão o vídeo aqui a gente vai ficar falando sobre isso aqui o tempo inteiro. Né? Treinando com os profissionais há algum tempo, foi até vetado de uma convocação para a seleção de base, mas dentro de campo não tem minutos. Então, Felipe, está na hora de colocar essa molecada para jogar. Só assim teremos condições reais de avaliar se eles têm ou não a qualidade que esperamos. Sei que agora o momento é decisivo, né? Segundo semestre, né? Tudo se afunila, tudo é mais complicado. Mas contra adversários mais fracos, seria fundamental dar rodagem a esses garotos, cara. Eu vejo assim, tá? E falando em presente, né? A CBF também prepara uma novidade que pode mudar o futebol brasileiro, o fair play financeiro. A ideia é implementar em 2026 regras mais rígidas para ele equilibrar as contas dos clubes, né? E o Flamengo é um dos maiores defensores desse sistema. A primeira punição prevista é o famoso transfer ban, né? Que impediria clubes endividados de contratar reforços, algo que o Fla apoia totalmente, já que sofre, né, na pele com dívidas de rivais que não cumprem acordos. Um exemplo claro, pessoal, foi na Libertadores, né? Thiago Maia, né? Vendido pelo Flamengo ao Internacional, acabou jogando justamente as duas partidas das oitavas de final contra o próprio Flamengo. E o mais absurdo é que o Inter ainda nem pagou o jogador rubro-negro. Isso é uma bizarrice que não deveria acontecer no futebol brasileiro, mas infelizmente acontece. E não apenas com o Flamengo. Times com investimentos menores, né? Investimentos menores sofrem ao vender jogadores para clubes ditos, né? Grandes, que muitas vezes não honram os pagamentos. É lamentável, é patético. E para piorar, esses clubes caloteiros seguem contratando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Os que pagam em dia acabam sendo prejudicados, até mesmo com mudanças de calendário, como o Flamengo está sendo agora, né? Então, tomara que essa mudança realmente seja eficaz, né? E que seja implementada realmente em 2026, para que isso não ocorra novamente, né? Voltando ao presente, expectativa é grande para o jogo desta noite contra o Vitória, às 21 horas, no Maracanã. O Flamengo entra em campo como líder, né, isolado do Brasileirão, com 43 pontos, né? 2 a mais que o Cruzeiro e ainda com jogos a menos, né? Um jogo a menos. Já o Vitória vive drama, abre a zona de rebaixamento com apenas 19 pontos. Provável escalação de hoje: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Saúl, Jorginho e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino, Pedro. Um time fortíssimo, embalado e que pode confirmar mais uma vitória para a alegria da nação. Só vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, só de lance. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Né? É a tabela aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. O Flamengo está com 43, né, pontos, né? Com 19 jogos. O Cruzeiro tem 41 com 21 jogos. O Palmeiras, né, vem em terceiro com 39 pontos, com 18, né? O Palmeiras tem 2 jogos a menos e o Flamengo tem 1. O Bahia tem 36 pontos, 19 jogos. O Botafogo tem 32 com 19 jogos. São os 5 primeiros aí, né? Colocados, né, pessoal? E com isso o Flamengo segue na liderança, né? Agora é confirmar aí, né? Esse jogo de hoje, né? Confirmar esse jogo de hoje, ganhando, né? Pra gente continuar sendo líder, né? Do Brasileirão. Família, é isso. Crise nos bastidores com a CBF, promessa de repetição de escalação depois de meses, vitória histórica do Sub-20 e jogão no Maracanã. O Flamengo vive dias intensos dentro e fora de campo.
E claro, você acompanha tudo aqui no canal. Então já comenta aí embaixo, você acha que a CBF favoreceu o Cruzeiro com essa mudança no calendário? E qual o seu palpite para o jogo de hoje contra o Vitória? Se inscreva, ative as notificações e tamo junto, porque aqui é Mengão 24 horas, meu querido! Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamegar comigo, crédito GE, o Globo, Lance, coluna do Fla, site, 90 minutos do Bola VIP Mundo Bola, que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!